mas nós não vamos falar propriamente do texto, mas vamos falar do tema que eu falei para os irmãos, que é o efeito da culpa gerada pelo pecado. Então, o efeito da culpa não tratada, gerado pelo pecado. O efeito da culpa gerado pelo pecado, quando ela não é tratada, ela causa alguns danos. Por isso que quando a gente comete qualquer delito, qualquer pecado, qualquer falha, se faz necessário confessar. A Bíblia ela é clara em dizer que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. No tempo presente, as pessoas têm criado uma ideia que não é bíblica, uma ideia na cabeça de que o pecado é uma falha, o pecado é só um detalhe, é uma ação. E o pecado não é só um detalhe, não é só uma ação, não é simplesmente uma quebra de uma regra, não. O pecado não é assim. O pecado é um rompimento de conexão. O pecado, ele é uma ruptura. Então, o diabo, ele quer que eu e você pense ou entenda que o pecado é a coisa mais simples. Aí a pessoa fala, não, mas eu peco, e aí eu oro, e Deus perdoa. É verdade, isso não é mentira. A gente peca, se arrepende, Deus perdoa. Só que o pecado, biblicamente falando, ele é a única ferramenta que nos afasta de Deus. Não tem nada que nos afaste de Deus, a não ser o pecado. Quando Deus cria o homem lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. Deus sopra o fôlego, o ar, ruach, sopra nele o fôlego. É como se Deus colocasse em nós parte dele, parte de Deus em nós. E a Bíblia diz que a partir desse momento nós nos tornamos ser vivente. Alguns teólogos acreditam que é nesse momento, na conexão do fôlego de vida que Deus sopra nas narinas do homem, que é gerado nele a alma. A partir desse momento ele passa a ser alma vivente. Então Deus tem uma conexão direta com o homem. Deus cria um homem para ter uma conexão direta com ele. O que o pecado faz? Rompe isso. Então vamos pensar numa ruptura no nosso corpo físico. Um tempo atrás eu estava num passeio, e aí eu estava andando numa grama, e pisei em falso, torci o pé. Na hora que eu torci o pé, a dor foi tão grande que eu caí. A dor, irmão. Só que só foi uma torção, só torceu, não rompeu nenhum ligamento, não rompeu nenhum nervo, não rompeu nada. Só torci o pé. Na hora, o pé ficou parecendo uma mão. O tornozelo ficou desse tamanho, mas não rompeu nada. Agora vamos pensar num rompimento de ligamento, num rompimento do nervo. Você levanta e sai andando? Não. Você vai viver normalmente, você vai tomar um dipirona e vai dizer, pronto, estou bom, agora já posso correr, jogar bola, porque... Não. É necessário um tempo para cicatrizar. É necessário um cuidado para voltar ao lugar. E há situações que mesmo com tempo e com cuidado, nunca mais volta a ser como era antes. Essa é a gravidade do pecado. Tem gente que acha que pecar, não, eu vou ali e me arrependo e Jesus perdoa, não. E o inimigo, irmão, ele é tão astuto que ele não tem pressa.
Você não vai ver o Satanás desesperado. Ai, eu tenho que derrubar logo, Não, ele vai na manhã do gato. Bem devagarzinho. Hoje é uma coisinha, amanhã é outra, depois é outra. Vai enfraquecendo as bases, vai enfraquecendo os pilares, vai trabalhando na mente, vai trabalhando no comportamento, vai entrando nos mínimos detalhes. Quando gera a ruptura, a pessoa já foi trabalhada pelo adversário há muito tempo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque no nosso espírito o pecado afeta diretamente. Então nós vamos falar hoje, nesses minutos que nos resta, de danos que é gerado. O que é essa ruptura? O que é essa separação? Porque a Bíblia diz de separação. O que é isso? Por que a Bíblia fala que o pecado nos separa de Deus? O que eu perco com isso? Como que eu percebo que eu estou separado de Deus? Porque é provável que tenha pessoas que venham para a igreja, que frequente cultos, que seja líder de departamento, que cante, que ore, que pregue, que lidere, mas que está distante de Deus. Então nós vamos falar de algumas coisas. Uma das coisas é a incompatibilidade da natureza. A Bíblia diz que Deus abomina o pecado. Deus abomina o pecado. Então não há possibilidade de uma pessoa viver em pecado e ter a presença de Deus. Não existe essa possibilidade. Não é brincadeira. E tem gente que acha, tem gente que tem ideia. Por isso que eu falo para os irmãos, a gente precisa estudar, ler Bíblia, porque tem gente que acha que relacionamento com Deus escreve o nome do livro da vida, falhou, apaga o nome do livro da vida, escreve de novo porque eu me arrependi, apaga. Não, está lá o teu nome. Só que o inimigo vai enfraquecendo, vai armando laço, vai armando situações e vai enfraquecendo, ao ponto de você pensar, ou de nós, ou de eu, em algum momento achar que o Espírito Santo ainda está, mas ele já não está mais. Então, a primeira ação, a primeira coisa que sentimos é a incompatibilidade da natureza. A natureza de Deus é santa. Quando eu estou bem espiritualmente, a minha natureza vai ser parecida com a de Deus. Quando eu não estou bem, a minha natureza é diferente. A minha natureza não é igual à de Deus. Eu começo a me distanciar de Deus. Eu começo a sentir vontades que não são da vontade de Deus. Eu começo a ter anseios e sonhos que não são compatíveis com o que Deus tem para mim. Então é muito comum você ver alguém na igreja com a cabeça na janela olhando para o mundo. Por quê? Porque ele está aqui, mas ele está distante de Deus. A natureza dele não é mais compatível. Então ele vem nos cultos, mas ele anseia mais pelas coisas que estão lá fora. Ele tem mais desejo, tem mais apreço, sente mais anseio pelas coisas que estão lá fora. Então você fala, olha, vai ter uma festinha, que agora vai começar a festinha, né? Agora começa as festinhas do frio lá, as festinhas do São João, festa junina. Aí tem uns crentes que a gente pode adaptar para a igreja, vai adaptar lá no outro lugar, irmão. Não, adaptar, vamos fazer não festinha, essa festinha para quem não tem o que fazer. Se a gente pegar a origem da história, é um problema. Mas aí o crente, ele vem para a igreja, no frio, ele tem uma dificuldade enorme de vir para a igreja. Ai, mas está um frio, irmão, não vou para o culto hoje que está muito frio, eu posso pegar um resfriado. Mas você sai do culto e passa na quermesse, está lá o irmão. Mas não está frio, irmão.
para a igreja, não vem porque está frio, mas vai. Agora, num lugar aí que eu passei, tinha uma irmã que ia na festinha do Divino. A irmã veio falar. Graças a Deus que ela veio falar depois que ela foi liberta, né? Que ela veio falar, pastor, até o ano passado, eu ia na festa do Divino. Mas graças a Deus esse ano eu não vou não, pastor. Depois das palavras, ufa, que benção, né? Graças a Deus que você não vai. Porque a gente perde o desejo pelas coisas que são de Deus, pelas coisas que estão de cima. Então, o que afeta primeiro? A minha natureza. Eu passo, quando eu tenho a culpa produzida pelo pecado e escondo debaixo do tapete, finjo que não tem nada acontecendo, mas como nós falamos na terça-feira passada, o tribunal está aqui. Você sabe que está falhando, você sabe que está indo contra os princípios bíblicos, você sabe que está se comportando de uma forma inadequada, mas esconde debaixo do tapete, tampa o sol com a peneira, finge que não está acontecendo nada. O que vai acontecer? A minha natureza vai começar a ficar incompatível com a natureza de Deus. Eu não vou sentir anseio pelas coisas de Deus. Eu não, anseio pelo céu, meu Deus, meu sonho é tudo aqui, Morris. Meu sonho é possuir, é comprar, é construir, é trocar, é casar. Não, é tudo aqui. E o céu, você pensa no céu? Não, irmão, pensar no céu agora não. Eu estou muito novo. Eu convido você a dar uma voltinha nas ruas do cemitério e olhar lá as plaquinhas que tem e ver as idades. Se tem alguém lá semelhante à sua idade. Tem certeza que você vai encontrar mais novo, mais velho, da sua idade. Então, quando não trato a culpa que foi gerada pelo pecado, a minha natureza vai ser incompatível com a natureza de Deus. E a própria Bíblia diz, andarão dois juntos se não houver de acordo? Não estão de acordo, não vai caminhar junto. Então a presença de Deus automaticamente se retira. Pode continuar vindo para a igreja, pode continuar frequentando o culto, vai continuar com a credencial de pastor, vai continuar dirigindo igreja, vai. Mas não tem mais a presença de Deus. Irmão, se tem uma coisa que eu tenho medo, se tem uma coisa que eu me esforço e converso com Deus quase todo dia, dizendo, Deus, me ajuda a não perder a tua presença, a não achar que eu posso caminhar sozinho. Segunda coisa, a quebra da confiança e a comunhão. Todo relacionamento exige confiança. Você consegue se relacionar com alguém que você não confia? Não dá, irmão. Não dá. Não dá, é ruim, é horrível. Quando há uma quebra de confiança, meu Deus do céu, é insustentável o relacionamento. A base de qualquer relacionamento é a confiança. Se não tem confiança, não tem relacionamento. Quem gera em nós confiança para se relacionar com Deus? A confiança que existe dentro de nós é gerada pelo Espírito Santo que habita em nós. Deixa eu dizer para você, nós somos incapazes de confiar em Deus. A gente pode falar com a boca, mas o coração não consegue. A confiança em Deus é gerada pelo Espírito Santo. Quando nós vivemos uma vida de pecado, é gerado a culpa, e o pecado não é confessado, encosta, encobre, joga para debaixo do tapete. O que acontece? O Espírito Santo se entristece. E a confiança acaba.
Não tem relacionamento sem confiança. Não consigo confiar. Aí Deus pode levantar um vaso e vir marchando na sua direção e dizer: eis que te digo, eu sou contigo. Estou contigo nessa peleja, nós estamos caminhando juntos. Tu vai se alegrar na hora, mas depois no outro dia tu vai estar como? Borocochô. Por quê? Não há relação de confiança. Não consegue confiar em Deus. Aí as pessoas perguntam: irmão, por que os milagres não acontecem mais? A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se não há confiança, não há atuação da fé. Não há milagre. Não há sobrenatural. Não há coisa nova. Não há transformação. Tem gente na igreja dizendo: eu estou há tanto tempo assim, Deus não vai, mas não vai fazer mesmo. Escondendo o pecado debaixo do tapete, como é que Deus vai fazer? Agora faz uma análise na sua vida, você que está há 10, 15, 20 anos, se sempre foi assim. Se não teve uma época que você viveu sobrenatural. Se não teve uma época na sua vida em que você olhou para dentro de você e disse: Deus, tem coisa, isso aqui eu não consigo mudar, mas eu vou orar, eu vou entregar minha vida no altar e vou confiar que o Senhor vai transformar. E conforme você foi orando, buscando, consagrando, passou o tempo, quando você olhou para trás e falou: meu Deus, aquilo que eu buscava, que eu achava que tu nunca ia mudar em mim, Deus mudou e eu nem percebi. Por quê? Porque tinha relacionamento de confiança em Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então a confiança, ela é gerada, é produzida pelo Espírito Santo. E a gente só consegue esperar em Deus se nós confiarmos nele. É por isso que tem um monte de crente que não aguenta esperar. Deus fala: não, calma, eu vou bradar no meu tempo. Que Deus não vai fazer nada não, eu tenho que fazer, eu tenho que me mexer. Não consegue confiar. Não há relacionamento de confiança. Não tem confiança em Deus. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Deus continua lá. O que mudou? Nós mudamos. Nós quebramos o elo de confiança. Perda de foco. O foco não é mais no corpo. Porque alguém que vive a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Deus, o foco dele é no grupo, é o grupo. Ele não é individualista. Não existe. Na igreja de Cristo não existe sentimento individualista. Não. No corpo de Cristo é nós, somos nós. Nós caminhamos juntos, nós precisamos estar bem, nós vamos avançar. O que a culpa gera com o passar do tempo? Individualidade. É eu vou me isolar no meu canto, é para mim, Deus fez para mim. E aí o individualismo toma de conta: se eu estou bem, o resto eu não estou nem aí. Deus está me abençoando, Deus me deu emprego, Deus está me dando saúde, está tudo bem. O resto, cada um com seus problemas. Eu não consigo me compadecer das pessoas que estão lá fora sem Jesus. Aí você vê uma enorme dificuldade da igreja evangelizar. Uma enorme dificuldade das pessoas falar do amor de Jesus para outras. Por quê? Porque o sentimento do egocentrismo, o individualismo toma conta. O que importa é eu estou indo para a igreja, eu estou trabalhando, eu estou vivendo a minha vida, então está tudo bem. Isso é uma característica de quem está vivendo a culpa do pecado. Está debaixo do jugo do pecado. Não tem força para falar de Jesus. Não consegue pensar no sofrimento do próximo. Imagine que tem pessoas ao nosso redor que estão sofrendo, precisando de Jesus. Eu preciso mostrar que o Senhor Jesus liberta, que Jesus, nós precisamos viver isso diariamente.
Nós, como igreja de Cristo Jesus, precisamos respirar isso. Nós precisamos encostar nas pessoas, criando oportunidade para falar de Jesus. Eu não digo que você tem que falar que Jesus te ama, aceita Jesus, toma um folhetim da palavra de Deus, como a gente acostumamos fazer. Não, é você estar preparado para quando aquela pessoa, você olhar para ela e ver que o semblante dela está caído, que a vida dela está oprimida, o Espírito Santo põe uma mensagem no teu coração, e você olhar para ela e dizer: Jesus pode, Jesus faz, Jesus restaura, Jesus muda. Hoje eu estava na sala conversando com uma pessoa, e a pessoa falou: não queira ser meu inimigo, porque eu sou, aí falou um palavrão, aí eu olhei para ela e disse: não, você é uma criatura de Deus, você não é ruim, você foi criada por Deus. Nós precisamos, na oportunidade, propagar o Evangelho. Sabe por que tem muito crente com a alma angustiada? Sabe por que tem muita gente dentro da igreja vivendo infeliz? É porque não consegue falar do amor de Jesus. Mas papai marcou um encontro com a gente para levantar a gente com autoridade onde nós estivermos, para propagar o reino de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Agora a gente precisa querer. Eu preciso me preocupar. Eu preciso pelo menos alimentar na minha mente. Eu preciso falar de Jesus. Eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que falar de Jesus. Eu preciso falar de... Tenho que ficar assim. Eu morro que nem doido Aprove Deus salvar as pessoas pela loucura do Evangelho. Eu tenho que ficar. Ultimamente, eu sei não, eu acho que se eu não morrer, eu vou ser arrebatado. Ultimamente eu tenho andado que nem doido. Jesus, me ajuda. Eu preciso disso. Eu preciso travar a batalha comigo mesmo. Porque a minha carne não quer. Chega um estágio da nossa vida, irmão, e isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça, que a gente acha que a gente já fez muito. Já estou legal, já fiz bastante. Isso aí eu já vi. Isso eu conheço. Isso é uma desgraça, irmão. Eu tenho que todo dia viver a novidade do Evangelho. Jesus, hoje é um dia diferente, eu preciso viver uma experiência nova. Como? Eu preciso falar do teu amor para alguém. Prepara alguém para me falar do teu amor. A gente precisa ter esse anseio. Então, quando o pecado gera o sentimento de culpa, nós passamos a ser egocentristas. Nós passamos a alimentar o nosso ego. E deixamos de pensar nas pessoas. Deixamos de pensar no grupo. Deixamos de pensar na igreja. Deixamos de pensar nos irmãos. Nós pensamos só em nós. Isso é uma característica de quem está sendo separado de Deus. Peso na consciência, isso aqui é horrível, porque não tem para onde você correr. Eu posso fingir para vocês, eu posso enganar todos vocês, eu posso mentir para vocês. Eu, como pastor, irmão Robert, eu posso mentir. Eu posso, mas eu não posso mentir para mim mesmo. Não dá. Só tem duas pessoas que eu não consigo enganar: Deus e a mim mesmo. Não dá. Quando eu ponho a cabeça no travesseiro, eu sei onde eu preciso ajustar. E isso gera tanto problema que você nem imagina. Eu vou dizer para você que isso aqui é um dos fatores que tem gerado muitos problemas emocionais. Por isso que tem psiquiatra por aí que diz que a igreja atrapalha as pessoas, escraviza emocionalmente as pessoas. Mas não é a igreja. Não é a igreja, é o peso do pecado. É o pecado. Porque você pode sair da igreja. Estou fazendo tratamento, como eu já vi algumas pessoas. Estou fazendo tratamento e a psiquiatra falou para mim que a religião, ela judia das pessoas e perturba a mente das pessoas, e a gente tem que viver sem culpa. Vai, que é de Gardenal para lá que tu vai tomar. Porque não é a igreja, é o pecado que judia das pessoas. Só que é mais fácil acreditar que é a igreja do que eu parar de pecar. Então a consciência
é algo que vai martelar todos os dias. A partir do momento em que é contaminado por completo, aí não tem mais a consciência. Aí é o que a Bíblia fala de mente cauterizada. Aí já está sobre o domínio do pecado. Uma pessoa que conhece a palavra de Deus e que tem vestígio do Espírito Santo nela, e nós já vamos falar sobre isso, essa pessoa ela vai vai martelar na cabeça dela, até que cauterize. Depois que cauteriza já era. Aí nada mais é pecado. Mas aí você consegue enxergar na vida da pessoa nitidamente que ela é escrava do pecado. E aí a perca da comunhão. Então depois da separação de Deus aos poucos, porque o inimigo não vai arrancar a gente da presença de Deus de uma vez. Ele vai puxando devagarzinho, ele vai arrastando. E a gente vai se distanciando de Deus. Aí começa a ocorrer a perca da comunhão, aos poucos. E aí não confunda a perca da comunhão com o que algumas pessoas entendem com perda de relacionamento. Não, porque o inimigo está tirando da presença de Deus. Então, perda de comunhão é diferente de perda de relacionamento. Perda de comunhão é diferente de perda de relacionamento. Por exemplo, eu tenho um relacionamento com meu filho. Eu me relaciono com ele. Só que eu tenho comunhão. Eu e ele temos comunhão. Então, às vezes eu chamo a atenção dele, tá, mas depois eu abraço, brinco com ele. Isso é comunhão. Quando o negócio fica tenso, a gente perde a comunhão. O negócio fica tenso. Vamos continuar se relacionando. Só que agora o relacionamento é superficial. É seco. João, pega aquilo ali. João, tal. Isso continua se relacionando, mas a comunhão perdeu. Tem gente que está na casa do pai desse jeito. É filho ainda, então se relaciona, mas não tem mais comunhão. Não chama mais pai de papai. Não consegue mais sentir o abraço do pai. Em tempos de tensões, de provações, não tem essa comunhão, não tem. Perdeu-se a comunhão. Continua na igreja, é filho, portanto, se relaciona. Um relacionamento superficial, seco. Não chora mais, não sente mais a presença de Deus. Não há nada que mova ele, que ele fique empolgado. Quando você conhece a pessoa no relacionamento, tudo que a pessoa faz é lindo. E é interessante que a Bíblia fala do relacionamento, do nosso relacionamento com Deus, como relacionamento com as pessoas. Você conhece uma pessoa diferente, você fala, nossa, fulano é sensacional. Olha como fulano fala bem. Olha como fulano canta, você admira. Aí se aproxima da pessoa, aí cria aquele relacionamento. Nossa, fulano tem qualidade, tem atributos diferentes. Nossa, que fulano é demais. Daqui a pouco, aí dá uns probleminha. Você começa a ver os defeitos e aí rompe a comunhão. Brigou. Aí você encontra, fulano, bom dia. Continua se relacionando, mas o que aconteceu? Perdeu a comunhão. E aí nós temos que tomar cuidado. A perca, tem crente na igreja que é filho, porque o Espírito Santo ainda não se retirou, mas perdeu a comunhão. O desvio de foco. Aí o inimigo começa a trabalhar para mudar o foco. A comunhão é mantida pela atenção e obediência. Quando o pecado entra, ele atua como uma nuvem que esconde o sol. O sol está lá. Deus não mudou. Quando nós estamos vivendo dias nublados, o sol continua no lugar. O que acontece? Entra as nuvens. O inimigo trabalha para que isso aconteça na nossa vida espiritual. Deus não muda. Deus permanece no mesmo lugar. O que acontece? Nós que mudamos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, tem um monte de coisa que a gente poderia falar, mas o tempo acabou. Aí eu vou falar agora só da morte espiritual. Então, perca de comunhão e agora a morte espiritual. A morte, a Bíblia interpreta como separação. Adão não caiu quando pecou. Então não fique pensando que quando houver o pecado, Deus vai castigar na hora. Não. Porque às vezes a pessoa peca e fica esperando. Deixa eu ver se a mão de Deus vai pesar. Não pesou, ufa. Deus nem viu. Não, viu sim.
vai separar a ruptura, vai ocasionar a ruptura, a separação. E qual que é a separação? É a separação de Deus e da alma do homem. Quando a gente morre fisicamente, a morte tem um sentido de separação. A gente se separa desse corpo físico. Nós não morremos. O homem não morre. O homem ele se separa do corpo físico. Essa embalagem, isso aqui é uma embalagem. Nós somos compostos corpo, alma e espírito. Quando há ruptura do espírito e da alma, o corpo cai, porque ele não se movimenta só. Mas a alma e o espírito vai seguir. É só o corpo que vai cair. Então é a separação. Morte é a separação. Quando Deus fala que Adão vai morrer, é a separação entre a alma do homem e Deus. No Antigo Testamento, a gente usa o termo alma, porque alma e espírito no Antigo Testamento é a mesma coisa. Então é a separação do homem metafísico de Deus. É onde entra vários problemas. Porque a partir do momento em que Deus rompe com a gente, tudo que é de ruim vai afetar o nosso espírito, vai afetar o nosso corpo e a nossa alma. Tem um monte de gente com problema espiritual que está refletindo na alma e que está refletindo no corpo. E a gente precisa orar por isso. Amém? Curva a sua cabeça que eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu preguei a Tua palavra, Pai, porque eu acredito no Teu Espírito em que nós opera. Tu sabes o quanto eu sou dependente da Tua graça e misericórdia. Sim, Jesus, nós dependemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Somos necessitados do Teu Espírito. Temos um monte de falhas, um monte de defeito que precisa ser transformado. Ajuda-nos. Ajuda a igreja de Vila Sintra a viver o sobrenatural, a viver longe do pecado, a fugir da aparência do mal. E se por um acaso algum de nós vacilar, dai-nos condição de nos levantarmos, nos arrependermos, pedir perdão e recomeçar, para que o Teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, certo do Teu cuidado, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós já vamos terminar. Eu já dei os avisos para os irmãos.